Olá a todos, que bom que você pode estar junto conosco em mais um estudo bíblico, Encontros com Jesus Cristo, estudando passagens bíblicas. Hoje é o nosso terceiro encontro dessa série de estudos bíblicos. Na primeira série na primeira parte da série, o primeiro estudo, um pouquinho sobre como estudar melhor, entender melhor a Bíblia de forma pessoal para nós, em textos bíblicos, em continuidade da leitura. Um segundo estudo bíblico, que foi da semana passada, nós ouvimos sobre o centurião romano. E hoje eu quero te convidar a você, junto comigo, estudar um pouquinho sobre a fé de uma mulher. Eu acho muito bacana e interessante que no contexto bíblico, indo contra a cultura judaico, inclusive contra a cultura, em grande medida, grego-romana, Jesus ele desafiou a cultura indo em direção à mulher ou às mulheres, oferecendo a elas o ensino, a graça de Deus, da mesma maneira como ele o fez com os homens. E isso é muito legal porque ajuda a gente a perceber que Deus não exclui pessoas por causa de cor, raça, da sua graça, nem de sexo, nem de idade, e muito menos por causa da sua compreensão, da sua inteligência ou não. E hoje, então, esse é o nosso desafio, olharmos para a história de uma mulher que na Bíblia é conhecida como a mulher cananeia ou sírio-fenícia, ou simplesmente estrangeira em algumas traduções. Então, o texto ou os textos de hoje, você vai encontrar eles tanto no Evangelho de Mateus como de Marcos. Então, pegue a sua Bíblia, nós vamos abrir para a leitura o Evangelho de Mateus e para imagens eu vou usar o Evangelho de Marcos. Então, você pode ler também na sua versão, eu vou ler aqui na NVT e na sua versão de repente você vai ter um pouquinho de diferença na tradução, isso é bem importante para entender melhor o texto bíblico. Então o texto vai ser Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28. Eu vou fazer a leitura e depois vamos aos momentos de explanação. O texto diz na NVT: Então Jesus deixou a Galileia, rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: Mande-a embora. Ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: Fui enviado para ajudar as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu: Não é certo tirar comida das crianças e jogá-las aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem das mesas dos seus donos. Mulher, sua fé é grande, disse Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Você talvez já ouviu esse texto? Embora que ele não é tão conhecido, ele é bastante explorado em algumas pregações, principalmente da teologia, que tem a ver muito com curas e milagres, mas esse texto aqui ele é muito importante dentro dos encontros que Jesus teve com pessoas, porque este, nos evangelhos, é um dos dois relatos com pessoas estrangeiras. A primeira, o primeiro relato com uma pessoa estrangeira eu usei semana passada, que é o do oficial romano, na cidade de Cafarnaum, e hoje esta mulher que é da região da Fenícia, hoje o Líbano. Então eu quero concentrar meu pensamento com vocês hoje nessa passagem, também utilizando obviamente Marcos, e esta é bastante significativa também. Eu quero primeiro, antes de continuar a falar sobre, então semana passada nós estivemos aqui na cidade de Cafarnaum, perto do lago
da Galileia, né, onde fica a cidade de Cafarnaum, também conhecida como a cidade de Jesus, né? Se você fosse visitar esse lugar hoje, você encontraria uma placa lá naquela cidade, na entrada, a cidade de Jesus, porque muitas coisas ele fez ali. E ele vai viajar com os seus discípulos até essa região aqui em cima, na Fenícia, ao norte de Israel, naquele momento, né, da Palestina naquela época, onde em algum lugar aqui perto de Tiro, da cidade, ainda hoje conhecida como Tiro, ele vai ter um encontro então com esta mulher que ele vai ajudar, libertando a filha dela de uma possessão demoníaca. Semana passada, o contexto que eu usei também ele é bastante semelhante com o de hoje. Eu fiz questão de escolher 7 personagens que eu vou tratar. Hoje é o segundo personagem. Esses 2 primeiros personagens eu fiz questão de pegar os que não eram de origem judaica, que não eram do povo de Israel, que não eram do povo que Jesus fazia parte. Exatamente para inverter um pouquinho aqui, talvez o pensamento original de todo o contexto do Evangelho, que é sempre falar para o judeu primeiro, depois para o gentio. Só que hoje nós vivemos numa época de graça, após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, onde o Evangelho ele é presente em qualquer situação, onde ele não está mais só para os judeus, como naquele momento Jesus veio e o ministério dele, a ordenança de Deus para Jesus foi: o teu ministério vai ser entre o meu povo. E isso faz bastante sentido, porque seria muito ridículo para o povo de judeu e mais uma pedra para não aceitar Jesus Cristo se ele viesse ajudando, consolando, curando, ensinando os não-judeus. Porque a promessa seria muito frágil de ser quebrada, então, de que Deus mandaria o Messias para o povo de Israel, como essa mulher também clama, inclusive, né, o filho de Davi, o Senhor, para ajudá-la, seria muito estranho. Então, esse é o primeiro momento do nosso estudo bíblico de refletirmos que Jesus ele veio para as regiões pertencentes ao território e ao povo de Israel. Mas ele vai parar em lugares onde não é necessariamente domínio do povo de Israel, ou presença do povo de Israel. E tal é a própria Fenícia daquele período, ali ao norte de Israel, noroeste, norte de Israel. Então nós temos essa penetração de Jesus nesse território. Por que ele vai para lá? Ele sai da cidade de Cafarnaum, da Galileia, ali ao norte de Israel, né, como você pode ver no mapa, na parte contornada em amarelo, né, e ele adentra ao território da Fenícia. Por que ele vai fazer isso? Agora ele já está bastante ativo no seu ministério, ele fez curas, ele encontrou pessoas, ele multiplicou pães, ele fez milagres com os discípulos e com um grande público. E ele teve bastante confronto, muito confronto. Isso a gente vê no relato de Mateus e um pouco em Marcos. A gente vê um confronto bem grande de Jesus com os líderes de Israel. Começa a ter agora aquela dificuldade onde Jesus já percebe que agora a coisa é séria, onde os discípulos também já percebem agora é sério, já há uma perseguição direta a Jesus e há uma tentativa de achar qualquer argumento para persegui-lo, para condená-lo de alguma maneira. Então a gente percebe isso. Como lidar com esse texto aqui? Em primeiro momento é observando isso, é percebendo que Jesus já está cansado também, mesmo sendo Deus, cansado da perseguição por causa da forma como ele tem falado e vindo com a palavra para as pessoas. Né? Quando você sempre é criticado, você cansa. E Jesus procurou um momento de descansar também. Eu acho isso bastante significativo também para nós, hoje em dia. Há momentos onde a gente precisa se retirar da multidão, se retirar daquele estresse. Umas folgas, umas férias são importantes e Jesus vai fazer isso num território não judeu, onde ele teria um pouco menos de assédio e aí também teria a oportunidade de descansar e ter essas intimidades mais profundas com seus discípulos, de ensino, de conversa, coisas que a Bíblia não relata, que nós não vamos conseguir descobrir o que era, a não ser na eternidade.
o que Jesus tanto ensinou aos seus discípulos, o que ele tanto fazia com os seus discípulos. Certamente eram momentos bastante lúdicos também e bastante de fortalecimento pessoal, individual, certamente de aconselhamento e também, obviamente, o descanso merecido que Jesus também, como homem, precisava. Eu quero usar-me agora de alguns minutos para passar por imagens, usando imagens do site Free Bible Images, que estão disponíveis para a gente usar, relatar a partir de Marcos essa mesma história, rapidamente, para que a gente tenha um pouquinho de aprofundamento na própria história para chegar na mulher que eu ainda não falei agora, né? Então me acompanhe aí nesse pensamento agora. Então, Jesus está na região de Tiro e Sidom e esta mulher sabe quem é Jesus, vai em direção a ele e perturba este momento sossegado de Jesus, né? Jesus e os seus discípulos fora da região da Galileia e esta mulher vai, esta estrangeira, esta cananeia, como é conhecida em alguns textos, ou Sírio-Fenícia, vai até onde Jesus está, ela soube onde Jesus estava, então isso é bastante importante. No entanto, ele não pode manter a sua presença em segredo aqui, e isso talvez é a razão por que ele fica em silêncio. Mas essa mulher, cuja filha pequena está possuída por um espírito imundo, veio a cair aos seus pés, ou veio colocar a sua filha aos pés. Ela implora a Jesus que expulse o demônio da sua filha. A mulher era grega, vamos dizer assim, nascida na Fenícia, Síria, portanto alguém que os judeus desprezavam como gentia. A sua filha muito doente, ou possuída, como o texto coloca aqui, em sua casa. Jesus diz a ela, primeiro eu deveria ajudar a minha própria família, são judeus. Não é correto pegar a comida das crianças e jogar a cachorros. A mulher, muito esperta, pensa cuidadosamente e diz, isso é verdade, Senhor. Até os filhotes debaixo da mesa recebem algum pedaço do prato das crianças. Boa resposta, certamente disse Jesus. Vou responder assim, muito bem, a sua garotinha está curada. Vá para casa, pois o demônio já deixou. A mulher foi imediatamente para casa e encontrou a sua filha deitada na cama, curada sem o demônio. Aqui eu não usei palavras do próprio evangelista Marcos, foram minhas palavras olhando o texto. E essas figuras, está aí também o site que vai estar na descrição do vídeo, onde dá para acessar vários PowerPoints, imagens de textos bíblicos que são bem interessantes para quem trabalha e faz o estudo bíblico para outras pessoas, quer fazer uma pregação, né, em algum momento num grupo de mulheres ou com crianças, tem recursos aí nesse site que dá para usar. Eu uso bastante. Analisando agora um pouco mais a fundo, então, essa mulher e a sua fé, como vai ser descrita no texto por Jesus, nós vamos olhar alguns aspectos da fé dessa cananeia. E o primeiro aspecto é uma fé firme em meio às adversidades também. Nós temos um povo, uma cultura distante da palavra de Deus, dessa mulher. Ela sabe que não encontra ajuda no seu povo, na sua religiosidade, na sua cultura para o problema. Talvez ele só se agravaria. Se pensarmos aqui numa possessão demoníaca, isso com certeza tem a ver a prática oculta, ou o ocultismo desses povos, adoração a deuses, ídolos, as invocações a mortos, as festividades que eles tinham a todo tipo de divindade, né, principalmente da fertilidade. Então nós temos aqui reflexos da vida espiritual de um povo distante de Deus, de um povo que não era presente
cuidado, guardado pela boa mão de Deus e sofria as angústias da espiritualidade comprometida com a adoração pagã. Então nós temos aqui uma mulher que vive numa adversidade muito grande, tão grande, ou talvez como a de hoje também. O nosso mundo é infestado, as pessoas à nossa volta são atormentadas por espiritualidades que levam a pessoa a se comprometer com entidades espirituais que não vêm do querer de Deus, né? Nós temos na nossa sociedade muita prática oculta, espiritualista, desde a simples crença no horóscopo, a participação de despachos, de momentos religiosos ocultos, onde você vai, onde as pessoas procuram por alguma ajuda na macumba, no espiritismo, né, a busca por mortos, pelo consolo através de algo que não vem de Deus. Isso faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso tempo, mas muitas vezes há pessoas profundamente atormentadas em sua alma por causa dessa espiritualidade adversa, que faz sofrer, que faz a vida muitas vezes ter angústias terríveis e muitas vezes possessões. Nós sabemos que na nossa sociedade ainda há muita possessão, nosso mundo há muita possessão, pessoas que sofrem por causa de possessões, algumas leves, outras profundamente graves, e muitas vezes são mantidas em segredo, escondidas, porque as pessoas têm vergonha de falar sobre isso, até pela incredulidade de muitas pessoas, ou até o quanto isso provoca também. E aí não é à toa que algumas religiões também exploram isso, até algumas religiões que se dizem cristãs. Mas essa mulher, ela de alguma maneira parece-nos pelo texto, a gente não conhece outros detalhes dessa mulher, a não ser desses dois textos em Mateus, capítulo 15, e Marcos, capítulo 7, onde a gente vai ter um pequeno relato dessa mulher. Mas parece que ela teve algum contato com a fé judaica e sabe que a partir da fé judaica existe um propósito em Deus e uma libertação em Deus de muitas dessas espiritualidades pagãs que levam a pessoa ao desespero, à angústia e não saber o que fazer com a sua própria história. E esta mulher tem uma criança dentro de um problema espiritual muito complicado e difícil de lidar. Eu, como pai, se eu tivesse uma criança nessa situação, eu procuraria todos os recursos. Talvez ela já procurou todos os recursos disponíveis, inclusive médicos, porque muitas vezes também existem aspectos de possessão que podem ser aspectos parecidos com sintomas de doenças, mas nesse caso não, né? E vice-versa também acontece. Então a gente também deve ser sábio ao identificar esse tipo de coisa. Mas essa não é a grande questão do nosso texto. A grande questão do nosso texto agora vai se dar em cima dessa mulher em relação a Jesus Cristo, quando ela vai demonstrar uma profunda humildade diante de Jesus. No texto a gente vai perceber, se você acompanhar a leitura na sua Bíblia ou apenas aqui pela explanação do vídeo que eu estou fazendo, você vai perceber que esta mulher, ela está procurando migalhas para ela. Ela está procurando algo que ela não merece. E isso ela concorda. Ela humildemente se coloca na condição de uma cachorrinha, de um filhote de cachorros. Nós temos que lembrar que cachorro aqui é um sinônimo dentro da cultura judaica de alguém que não vale nada, principalmente o cachorrinho. Então esses povos, né, ao norte de Israel, ao leste de Israel, ao sul de Israel, que a Bíblia menciona, todos eles, em grande medida, o povo de Israel chamava eles de cachorrinhos. É interessante que o próprio Jesus não humilha essa mulher com isso, mas ele se refere. Como é que eu vou deixar de alimentar as ovelhas perdidas, os filhos perdidos de Israel, para dar comida aos cachorrinhos? Como é que Jesus vai fazer isso? E ela argumenta, bom, mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aqui nós aprendemos algo profundamente importante para uma fé saudável em Cristo Jesus, como cristãos, como
qualquer pessoa que quer realmente andar perto de Deus. Não se considere mais do que você é. Não seja mais do que você realmente é em Deus. Em Deus nós somos valorizados e somos tremendamente importantes. Em Cristo Jesus nós nos tornamos seus filhos. Mas como seres humanos nós não valemos nada. Na teologia cristã, principalmente a reformada, sempre existe esta ênfase em cima da questão de que nós não merecemos a graça de Deus. Por menor que ela seja para nós, nós não a merecemos. Essa mulher concorda com isso, ela não merece, mas ela usa de um argumento bastante positivo aqui, que é refletir com Jesus. Sim, Jesus, não mereço, mas se cair alguma migalha, eu posso usá-la porque ela é apenas uma migalha que vai ser varrida ao lixo. Me considere digna de pelo menos a migalha que vai ao lixo. Isso aqui é demonstração de piedade, humildade, de domínio espiritual diante de Deus que nós devemos buscar. A menor que for a migalha que o ser humano receba da mão de Deus, que caia da mesa de Deus, ela já é algo maior do que a gente merece e maior do que a gente poderia entender. Ela sabe que para Jesus uma curazinha, eu vou chamar de curazinha agora por causa da expressão cachorrinhos que aparece no texto, essa curazinha, essa libertação dessa mulher, melhor, da filha dessa mulher de um demônio, é coisa pouca para Jesus. O Senhor sobre o céu e sobre a terra, isso não é nada. Ela sabe se expressar diante de Jesus porque ela chama Jesus de filho de Davi. Ela não é judaica, né? Ela não é hebraica. Então, ela ao chamar Jesus de filho de Davi, ela está se assumindo aqui como alguém que se coloca sobre o povo de Israel também, sobre a história do povo de Israel e reconhece Jesus como Senhor da história. Senhor do povo, Senhor do mundo, referindo-se dessa maneira a Jesus. Tenha pena de mim, eu também mereço. Deus tem compaixão também dos outros povos. Nós queremos aqui ainda pensar também algo importante, que ela demonstra perseverança nisso, na sua argumentação, na sua exclamação, ao procurar fazer alguma coisa, porque os discípulos já tinham muita vontade de se livrar dela. Ela nem estava incomodando muito, mas eles já estavam incomodados porque eles queriam descansar. Eles queriam que Jesus descansasse. Acaba com esse negócio logo, Jesus, faz rapidinho alguma coisa aí, manda ela embora. Sabe, gente, eu não sei como é que é para vocês, mas eu me sinto muito perturbado quando as pessoas ficam insistindo conosco, bem em dias que a gente gostaria de não fazer nada, descansar, de repente vem alguém que pede ajuda, que quer conversar, quer alguma coisa e ocupa o nosso tempo. Essa mulher sabia que ela estava sendo, não vou dizer aqui importunadora de Jesus, mas ela sabia estar causando constrangimento no grupinho. Mas ela perseverou, porque era a única oportunidade dela. Ela não saberia se Jesus iria voltar para aquele território, ela não saberia se iria encontrar-se com Jesus novamente, sabendo também da limitação de uma mulher com criança, de poder ir em direção a Jesus, lá na Judéia, lá na Galileia, né? Então, eu penso aqui que essa mulher é muito perseverante. Isso é ato muito fiel dela diante de quem é Jesus. Nós devemos lembrar que nós nunca vamos importunar Jesus com nossas insistências em orar, em clamar a Jesus. Lembre disso, isso é bem importante. Persevere na oração, na leitura da palavra, no buscar da sua santificação em Cristo Jesus através do Santo Espírito. E eu quero ainda lembrar também algo significativo deste encontro de Jesus, ou desse encontro dessa mulher com Jesus. A adoração dela. Ela se coloca de joelhos diante de Jesus. Nós somos de uma cultura que não adora. Nós gostamos de ser adorados.
Nós não gostamos de reverenciar, nós gostamos de ser reverenciados. Eu descubro com esse texto algo que me faz muito bem, não de imediato porque dói, mas me faz muito bem porque me ajuda a refletir se eu tenho adorado a Jesus como meu Senhor e Salvador, como o filho de Davi, aquele a quem eu posso recorrer em todas as minhas situações. A adoração que essa mulher faz de joelhos, em algumas traduções inclusive é descrito assim, e ela o adorou, né? Toda vez que alguém cai de joelhos diante de uma pessoa, diante de qualquer coisa, nessa cultura ou nesse período histórico, isso é adoração. Nos nossos dias pode ser humilhação, mas nesse momento aí é adoração. Senhor, Tu és maior do que eu. Dependo de Ti, preciso de Ti, eu Te adoro, porque Tu és o Senhor sobre o céu e sobre a terra. Falta bastante disso nos nossos dias, em nós como cristãos, uma profunda adoração de Jesus Cristo, uma reverência profunda de Jesus Cristo. Me coloco junto com você se você tem dificuldades de adorar a Jesus. Porque isso não acontece com a boca, isso acontece com o coração. E isso acontece com o gesto diante de Jesus. Pode ser no público, mas em especial no nosso privado, no nosso particular. E para encerrar, o aspecto aqui da confiança que essa mulher teve, onde Jesus vai, após perceber essa confiança em Jesus, que nós precisamos ter nos nossos dias, essa confiança absoluta em Jesus, nós percebemos que Jesus vai declarar agora a grande frase desse texto, que nós não temos como não citar aqui. Mulher, sua fé é grande. Mulher, sua fé é grande. O centurião, como no estudo passado, Jesus diz, eu nunca vi uma fé tão grande em Israel. Aqui Jesus está fora de Israel e ele diz, mulher, sua fé é grande. Talvez existiam outras pessoas, e Jesus certamente sabia disso, com fé nele. Mas esta mulher tem uma fé grande. Uma fé em aceitar apenas aquele pequeno milagre, apenas aquela migalha que Jesus pode dar a ela. O que acontece com essa mulher agora? Isso nós precisamos refletir um pouquinho para encerrar o nosso estudo. O que acontece com essa mulher? Ela pediu uma migalha, mas ela recebeu um prato completo. Que prato completo é esse? A atenção de Jesus e o cuidado de Jesus e a certeza do que Jesus fez. A resposta. Quando nós pedimos algo a Jesus, certamente sempre é uma migalha daquilo que Jesus, daquilo que Deus pode fazer conosco. Mas penso aqui, com este estudo bíblico, agora de forma bem pessoal para vocês. Quando nós pedimos uma migalha, Jesus está concedendo-nos um prato, ou seja, uma refeição celeste para nós. Ele nos concede mais do que a gente pediu. Ele nos concede a certeza de que é bem mais e a prova de que é bem mais. Pense comigo, essa mulher pode receber em seus braços agora uma filha que não está mais dominada por algo que ela não poderia controlar. Uma filha sã. Uma filha que pode demonstrar o carinho agora, porque eu não sei que tipo de demônio era isso, mas talvez era agressivo, talvez machucava essa menina, talvez machucava a própria mãe. O ambiente da casa tumultuado, talvez era uma pessoa viúva, sozinha, sabe-se lá. O que talvez girava em torno do ambiente? Um lar sem sossego. Ela não recebeu só uma libertação de uma criança endemoniada, ela recebeu um lar com sossego e paz agora. É isso que essa mulher tinha certeza que ela poderia buscar em Cristo Jesus, só não sabia a profundidade disso. Queridos, você, buscando em Jesus, nós recebemos uma profundidade de paz e harmonia em Deus que ninguém pode nos tirar mais. Só que isso não é só para nós, isso o mundo pode receber e nós muitas vezes temos que chorar porque as pessoas não conseguem entender a paz que elas podem receber pedindo uma migalha em Cristo Jesus. Isso é fascinante. Pense sobre isso. Eu quero te desafiar hoje, conforme o primeiro estudo bíblico que eu fiz há 2 semanas atrás,
a aplicar esse estudo bíblico, esse texto, de uma forma pessoal para ti, depois de você ouvir este relato, este vídeo. Recolha-se para ler novamente, medite e reflita sobre esse texto com alguns pontos. O que é dito e como compreendo, faça de forma bem pessoal para você. Há algo que devo agradecer, o que Deus fez por mim, o que devo confessar, o que tenho a pedir, o que tenho a fazer. E orem. Coloque-se em adoração também aos pés de Jesus, como essa mulher fez. Isso certamente te fará muito bem e você encontrará não migalhas em Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, mas encontrará, de fato e de verdade, um prato farto do amor, da graça e da misericórdia de Deus neste encontro pessoal contigo. Deus te abençoe. Quero rapidamente ainda orar com você. Fique também na presença dele, se você quiser. Amado Deus e Pai, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, na certeza do seu Santo Espírito que nós oramos, agradecendo porque a Tua palavra ela é para nós, porque a Tua presença neste mundo é para nós, o Teu cuidado é para nós também, estrangeiros, mas amados por Ti. Abençoe cada um que participou desse estudo, fortaleça-os na fé, dá-os coragem para não desanimar e confiar em Ti e perseverar humildemente naquele que é o Senhor e Salvador, Tu, Senhor Jesus Cristo, pelo qual nós oramos e agradecemos. Amém. Fiquem todos com Deus. Até semana que vem, próximo estudo bíblico. Uma surpresa novamente, um próximo personagem que eu ainda não vou anunciar. Na quinta-feira que vem você descobrirá qual vai ser o próximo encontro com Jesus estudando passagens bíblicas.